Fala pessoal, aqui é Rodrigo Diniz, da Stack One. Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre carreira, então a gente está numa trilha muito de falar de carreira e em tecnologia, e eu trouxe aqui uma pessoa, o Edu, que é um amigo querido e uma pessoa muito boa aí no mercado, está muito bem posicionado no mercado. Eu vim trazer ele hoje para contar um pouquinho dessa trajetória dele, da carreira dele, dos pontos que ele tenha que ele achou que foi legal na carreira dele, o que ele achou que talvez pudesse melhorar. Então, vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bom, Diniz? Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pelo convite, viu? Acho que hoje a gente vai acabar falando de um assunto bem pertinente, né? O que você me trouxe, a gente conversou um pouquinho aí nos bastidores, mas assim que você fizer a introdução, eu também já faço uma introdução minha carreira, mas eu queria já deixar o agradecimento especial aí para você, que já conheço longa data, até mesmo para a gente trocar aprender alguma coisa, né? Porque a gente com essas interações a gente acaba sempre aprendendo. Mas o meu primeiro pitch aqui é agradecer aí você e todo o pessoal que faz parte aí da equipe. Boa, boa, valeu, Edu. Cara, e a ideia é bem o que você falou mesmo, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, a ideia do papo é a gente criar, né, um ambiente, digamos, maior, né, de conhecimento. Como que a gente consegue isso? Conversando, batendo Uhum. papo, entendendo mais sobre a carreira do outro. A gente estava conversando há pouco, né? Não existe fórmula de bolo em carreira, em quase nada na vida existe fórmula, talvez só para fazer um bolo mesmo, que deve ter uma receita, para quase tudo, para montar empresa, para, né, empreender, para empreender na sua carreira, né? Não tem uma fórmula. Então a ideia é entender um pouquinho da sua para ver o que a galera que vai estar assistindo aqui com a gente consegue tirar de insumo ali, olhando o teu caminho trilhado ali e conseguir chegar a conclusões e a ideias para sua carreira. E a primeira pergunta que eu ia te fazer é como que foi sua trajetória até você chegar onde você está hoje, você contar um pouquinho para a gente do teu momento e como é que você chegou até aí. Obrigado, cara. Essa pergunta é uma pergunta que algumas pessoas acabam me fazendo, né? Quando me encontram aí em eventos, quando a gente acaba trocando informações via LinkedIn, em fóruns, agora grupo de WhatsApp, próprios grupos de Signal, né, Telegram, entre outras, a gente acaba falando um pouquinho, né? Hoje, eu vou só me apresentar, hoje eu tenho aí quase 20 anos de carreira em segurança da informação, né? E dentro de segurança da informação, passei por alguns nomes aí bonitos, né? Para a parte de cyber, SegInfo, né? Segurança de fato, cibersegurança, cloud security. Então, assim, esse desmembramento veio com a maturidade do próprio mercado de segurança, né? Comecei aí em 2004/2005, né, num time de infraestrutura, mas já caí num time de infraestrutura com ativos de segurança, né? Então, ali toda a parte de VPN, toda a parte de liberação de regras de firewall, né? O ambiente naquele momento era só ambiente on-prem. A gente tinha, pelo menos onde eu trabalhava, né? E a maioria do mercado que era no Brasil, a gente teve alguns desafios relacionados a normas, né? 27000, NIST, toda essa parte aí de compliance. E aí eu ficava na parte técnica, comecei minha carreira na parte de infraestrutura. E ali depois tive algumas empresas que eu acabei passando dentro desse cenário, e mais o que dentro desse movimento de infraestrutura com o comércio de segurança, primeiro eu era fascinado na parte técnica, né? Então, assim, que alguns grandes players no mercado estavam fazendo de infraestrutura barra segurança. E foi ali que eu comecei a estudar de uma forma desorganizada a segurança, porque até mesmo a gente não tinha no passado o mesmo embasamento, a mesma base tecnológica para poder fazer a pesquisa, muitas referências no mercado para poder fazer esse guia para onde a gente gostaria de ir. Então eu comecei a falar muito de firewall, a gente começou a falar muito de borda, a gente começou a falar muito de controles de endpoint, era o que na verdade existia naquela época.
né? E com o passar do tempo, eu comecei aí a calibrar, né, e também ter um pouquinho de noção de algumas coisas dentro do mercado. Tais coisas como, muitos se falavam do técnico, mas em alguns momentos se falavam da tecnologia embarcada no negócio, né? Com um consultor, com a nomenclatura que existe hoje de BISO, consultor de tecnologia, consultor de segurança, enfim, todo esse tipo de função mais relacionado ao negócio do que realmente técnico, né? E na época o que trazia muito isso era 27.000, né? Se você lia 27.000, ele falava muito em impacto ao negócio. Foi nesse momento que eu comecei a estudar algumas tecnologias e eu tive alguns drivers na época, né? Tive alguns drivers como, antes a gente não tinha a nomenclatura CISO, proliferada, conselheiro hoje em dia, ou até mesmo um executivo de segurança da informação, um executivo de cibersegurança. Então, naquele momento, eu tinha uma forte tendência a cair para alguma coisa relacionada a um CTO, algo de inovação, que puxasse segurança para esse caminho, onde a segurança estava, naquele momento, tendo fricções com a tecnologia, infraestrutura de fato, e apartando um pouco mais, porque tinham outras áreas dentro da segurança da informação que não era totalmente tecnologia, né? E ali naquele mercado tive algumas referências, busquei algumas referências no mercado, porque no meu mindset, na época, no meu pensamento era como tirar a melhor certificação para estar empregado, talvez, nas melhores empresas. Então, eu me baseei muito no CISP, na época, né? No conhecimento que tinha o CISP. Então, eu começava a estudar livros, eu começava a entrar em fóruns de CISP, eu não tinha nem 5 anos de segurança, eu não tinha esse embasamento todo, mas eu via como era organizado as matérias dentro do CISP, né? Então, algumas coisas que me puxaram, e até eu comecei a reparar em profissionais que trabalhavam diretamente e indiretamente comigo, e comecei, como tudo no que eu faço da forma pessoal, eu comecei a fazer na forma do profissional, que é colocar metas, né? Então, assim, o que eu gostaria de ter para chegar num cargo de gerente de infraestrutura ou no gerente de segurança da informação? Será que CISP é uma boa? Legal, é o top. Na época era a certificação mais concorrida, mais difícil de cibersegurança, onde tinham poucos profissionais comparado ao momento que a gente vive hoje, né? Outro ponto que me fez ter bastante clareza da onde eu gostaria de chegar, que sim, era habilidade nas comunicações, né, de como traduzir a parte técnica para a parte do negócio e relacionamento. Eu tive um erro no começo da minha carreira, não, na verdade, um erro que depois eu acabei contornando de uma outra forma. Por quê? No começo da minha carreira, eu pensava assim, quanto mais conhecimento técnico eu tenho, mais eu vou me dar bem lá no final. Mas depois eu aprendi que quanto mais conhecimento técnico eu tenho, atrelado, qual é o impacto no negócio que o meu job, que o meu trabalho vai ter, eu estaria muito mais à frente de outros profissionais. Por quê? Porque na época, uma das visões que eu tive quando eu estava entrando em evento, quando eu estava entrando em cursos e tudo mais, que as pessoas tinham quase os mesmos skills que eu, né? E aí isso me deu um trigger que era exatamente assim, como que eu posso me diferenciar Diferenciar, né? esse Boa. meu amiguinho que está do lado, né? Qual que é a habilidade que esse amiguinho tem para que eu consiga aí sentar do lado dele com maior humildade e aprender, a reparar, a estudar mais para eu progredir, e qual habilidade ele não tem que eu estou na frente. Então, uma das habilidades que eu acho que é muito legal e você pode exercitar em todos os níveis e todas as etapas de vida é a habilidade do relacionamento, né? Se relacionar com pessoas, ir a eventos. Hoje está muito mais fácil, né? Mas ir a eventos presenciais, comparecer em eventos técnicos online,
chamar uma pessoa que você visa que é algo como um guru ou um cara muito especializado em determinada área para tomar um café, adicionar o cara no LinkedIn, né? Encontrar em feiras e bater um papo sobre aquele tema que talvez você não conheça, tenha dúvida, alguma coisa assim. O relacionamento é um dos triggers que eu acho bem interessante a gente progredir nessa carreira, e não existe o cara que é nota 10 ou nota 1, a gente está sempre aprendendo, né? Nos relacionando, abrindo essas tampas de outras áreas dentro da segurança da informação para entender mais quais são as visões de outros, não importa se é segmento, não importa se é cargo, não importa se é localidade, e também ter habilidades de língua, né? Ou seja, ter o inglês, né? Ter o inglês, ter o espanhol, foram habilidades que eu tive ao longo da minha carreira, né? Que eu fui aprimorando e continuo aprimorando para que a gente consiga alguma vaga, alguma oportunidade ou um abre portas melhor que algum dos seus concorrentes, companheiros e tudo mais, né? Além disso, um outro trigger que eu tinha bem pontuado do começo da minha carreira e quando eu era cliente, né? Eu sempre admirei o trabalho das pessoas que faziam projetos. Por quê? Na minha visão, lá de trás, quando estava começando, o cara que vinha projeto era o cara que fazia a parte mais fácil do trabalho. Enganado eu, porque depois fui para uma empresa que era parceira e fazia projeto. Por quê? O que eu entendia lá como cliente? O cara vem já com um escopo praticamente pronto da área do cliente, ele vem, vai formatar mais ou menos a minha ideia para caber dentro de um projeto, não importa se é 3, 6 meses, um ano, quais são as tecnologias, ele vem, faz a execução do projeto e no momento da entrega ele passa esse projeto, esse filho dele, para a área cliente poder fazer, para poder tocar as operações do dia a dia. Então, eu tive sempre essa vontade de participar desses projetos como um terceiro em várias empresas, com várias matérias, com várias disciplinas. E aí, então, eu entrei nessa área de parceiros, onde trabalhei na UI por 1 ano e meio, quase 2 anos, em outros projetos de fato, como parceiro no começo da minha carreira e na metade, digamos assim, da minha carreira. E foi aí que eu tive alguns triggers, como uma parte que habilidade técnica que os outros não tinham. Por quê? Porque quando você executa projetos com times diferentes e com empresas verticais diferentes, com maturidades diferentes. Imagina que eu executei um projeto, por exemplo, no Nubank. Na época, o Nubank tinha, acho que, 15 pessoas em tecnologia, né? E hoje eu nem sei quantas eles têm. E, ao mesmo tempo, executei um projeto numa outra grande instituição financeira que tinham mais de 300 pessoas focadas em segurança da informação ou cibersegurança. Então, níveis diferentes, isso daí me ativou bastante essa complexidade que a segurança tem, o que essa habilidade técnica tem, e, ao mesmo tempo, o que era diferencial. Por quê? No passado, a gente tinha como diferencial, pelo menos em 2005, 2007, um cara bom de GRC, né? Governance, Risk and Compliance, por exemplo. Então, naquela época, só tinha... A maioria das pessoas eram totalmente técnicas, e eu via que o cara de compliance, o cara que sabia um pouquinho da linguagem de negócio, quais eram os riscos, como que ele colocava os riscos de uma forma estruturada para mostrar para um C-level, para mostrar para um board, para mostrar para o gerente, para que ele conseguisse ter esse entendimento e assim atuar nos problemas. Não simplesmente fazer relatórios técnicos dizendo, cara, teve uma vulnerabilidade aqui, mas mas quanto isso impacta no negócio, né? Qual que é o ataque, enfim. Naquela época me moldou bastante essa intersecção de, qual que é o impacto de negócio? E aí me levou para o mundo de cloud em 2011, né? 2011, aí eu fui um dos primeiros caras certificados em AWS, então tem muita gente hoje em dia que trabalha na AWS no mundo, que fez um curso comigo lá em 2011, onde não tinha nem a matéria de segurança ainda, era Operations, né? Fiz um curso lá de 10 dias, 2 dias, um de Foundation, outro de Advanced,
Então, aquilo me brilhou o olho e naquele momento, pelo menos o mercado que eu estava, que é o mercado do Brasil, tinham poucas empresas em cloud e muitas especulações dizendo, a empresa vai para cloud em algum momento. Então, eu comecei a pesquisar bastante esse tema. O que eu levo para o mundo de hoje, né? Antes da gente fazer esse complemento hoje, eu sempre falo com colegas ou pessoas que acabam me falando de alguns pontos de segurança, por onde você começa, como que você começou, enfim. Hoje a gente tem muita coisa que a gente pode estudar, né? A gente vai entrar um pouco mais em algumas outras perguntas, mas muita coisa que a gente pode estudar. E aí, naquele momento que eu estava dentro do cliente e tudo mais, eu tinha uma vontade de trabalhar como vendor, né? Já estou no mercado aí de vendas já mais ou menos uns quase 10 anos, né? Vai fazer agora, na metade do ano, 10 anos focado em vendas, porque no meio da minha carreira eu tive uma parte em vendas, depois eu voltei como cliente, projeto, cliente novamente, e aí tive algumas empresas que eu passei pela área de vendas em cibersegurança. E isso me ajudou muito nessa trajetória, por quê? Porque eu entendia muito dos principais pontos ou principais desafios lá no passado. Então, minha carreira ela se tornou uma carreira sólida em cybersecurity, mas por quê? Porque eu comecei no técnico, depois fui para cargos de gestão, depois fui para cargos técnicos estratégicos e depois eu fui para uma parte de vendas, né? Para uma área de vendas. Então, como eu fiz esse movimento? Eu acredito que para todos os profissionais, sem exceção, pelo menos o básico em segurança, você tem que saber o que são controles, o que são normas, quais são o que é perímetro, o que não é, que você tem um embasamento básico de rede, você tem um embasamento básico de sistema operacional, você entende camada OS, enfim, você consegue entender o básico da segurança e aí depois você tem algumas trilhas, né? A gente tem aí falado bastante, né, Diniz? A gente tem algumas trilhas em cybersecurity onde você consegue se aprofundar. Né? Então, basicamente, a minha carreira foi um merge entre a parte técnica, a parte de negócios e a parte de vendas, cara. Legal, muito boa pergunta. Tiveram acho que uns 3 momentos na minha carreira que eu me senti bem perdido, né? Porque eu estudava muito, né, sobre algum tema que eu gostaria de estar ou já estava vivenciando, e quanto mais eu estudava, mais eu aprofundava aquele tema, eu via que outros profissionais de outras áreas também estavam estudando aquele tema, né? Então hoje eu vejo muitas organizações, muita gente estudando, por exemplo, AI, mas tá, qual que é o foco de AI? Que naquela época eu deveria ter esse foco, né? Qual que é o foco de compliance? Não é compliance em todo, não é GRC em todo. Poderia ter GRC para um RP, eu poderia ter GRC para normas, eu poderia ter GRC para uma parte técnica. Então eu acabei estudando um monte de coisa, que isso daí foi legal, porque a gente acaba tendo conhecimento, e conhecimento a gente não perde, né? Se você está ali naquele dia a dia falando dos pontos, mas eu me senti sim, né? Hoje eu focaria exatamente de como perdido eu estou, mas para onde eu quero ir, exatamente. Porque aí eu estou perdido, eu estou, sei lá, não estou conseguindo evoluir na matéria de cloud security e resposta a incidentes. Tá, mas o que o mercado está fazendo? Hoje a gente tem várias ferramentas de AI que na época a gente não tinha, mas para bater um papo, né? Um ChatGPT, um Gemini, um Cloud, alguma coisa, para falar, cara, eu estou nesse cenário, me dá alguns cenários para eu poder progredir, porque meu objetivo é ser um analista level 3 dentro de uma organização financeira com foco em PCI. Então, você tem alguns cenários que você pode exercitar para que você consiga evoluir. Na nossa época, era uma série de informações não consolidadas, um Google da vida, que cada blog te levava para um pensamento diferente. Então, acabei ficando muito perdido nesse tempo, mas depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais alguns temas de cybersecurity, eu consegui desmembrar qual é o próximo passo. Né? Então, foi um período de bastante aprendizado que hoje eu corrigiria de uma forma mais rápida, tendo esse monte de informações e até mesmo
a Stack One como mentoria, porque não existe uma receita de bolo, né? Sim, existem uma troca de profissionais. Por exemplo, estou com dificuldade de ciclo de desenvolvimento seguro. Hoje é super simples, você tem um chat GPT, você tem pessoas, referências no LinkedIn, chama o cara para conversar. Cara, não entendi esse ponto, eu sei que você é líder de uma grande organização, eu estou perdido, como que você faria se eu tivesse tal cenário? Então, hoje é muito mais fácil você obter esse tipo de informação. Legal, legal, ótima pergunta. Foi justamente quando eu comecei a falar diretamente com gerentes executivos, gerentes e pessoas que realmente tomavam decisão, né? Até mesmo quando eu apresentava algumas coisas, né, saindo daquele tradicional, claro que cada empresa, cada maturidade é diferente, mas quando você passa a não ser mais um analista sênior, quando você vira um especialista, quando você vira um coordenador, quando você vira um gerente, você acaba falando com outros níveis de pessoas dentro da sua organização. E aí você começa a ser confrontado pelo que você está entregando, né? Eu tenho um relatório de vulnerabilidade. Tá, cara de infraestrutura, tá, legal, mas qual que é o impacto no negócio? Por que eu deveria fazer essa correção? Em quanto tempo? Qual é a criticidade? A criticidade baseada no CVS, CVSS, qual é a criticidade pro negócio? Né? Será que não tem outros controles que isso daí baixa a prioridade, né? E a vulnerabilidade dentro de um determinado ambiente? Quais são os ataques? Então, quer dizer que todos os ataques que a gente recebe é importante. Então, você acaba conhecendo tecnicamente, que nem eu falei, é super importante, mas com pessoas que são seus superiores, pessoas que você tem um maior engajamento. Cara, como que eu apresento isso para um C-Level? Como que o meu gerente, ou como que o par do meu gerente gostaria de saber sobre esse resultado? Então, novamente, se você tem um bom relacionamento, você pergunta, Rodrigo, você que é um gerente executivo de infraestrutura e trabalha na minha empresa, como que você gostaria de receber um relatório? O que você mede? Aonde você quer chegar? Quais são os dados que eu proveria para você que faria sentido você levar para frente? Vulnerabilidade. Eu mostro 2.000 vulnerabilidades e eu falo, tá bom, mas às vezes uma vulnerabilidade ele pode impactar o negócio todo. Sei lá, uma vulnerabilidade gateway, que é o gateway principal, que é o gateway de pagamento, que sem aquilo para a instituição financeira como um todo. Falando de instituição financeira, qual que é o risco disso? Né? Então, você entendendo o que o nível executivo gostaria de ter, de informação para poder tomar as melhores decisões, então isso daí ajuda muito. Então, você passa a ser um cara técnico, com uma visão de negócios, e o que você provê é um impacto maior no teu negócio. E, consequentemente, você tem mais conhecimento, consequentemente, você tem mais impacto no negócio, e, coincidentemente, você tem mais empowerment dentro da sua organização. Consequentemente, você vai acabar ganhando mais que os outros. Né? Então, uma coisa vai levando a outra dentro desse ecossistema. Né? E, cara, eu acho que cobrir todas as pontas agora. Teve uma mudança de posicionamento e uma mudança de postura. Tá? Então, mudança de postura foi quando eu aprendi com o mercado que eu só ia ser diferente com algumas habilidades que as outras pessoas não teriam. Exemplo, inglês. Exemplo, conhecimento em cloud security, que na época todo mundo falava de ambiente híbrido, muita gente tirando o ambiente de certificação de ambiente de on-prem. Uma terceira parte, relacionamento. Não, então não é só um relacionamento dentro da empresa, que é super importante, mas o relacionamento externo. Indo a evento, trocando figurinha, naquela época tinha muito cartão, né? Então, trocando cartão, adicionando no LinkedIn, falando de novos projetos, querendo saber o que as outras empresas estão fazendo, chegando num CISO, por exemplo, falando, cara, o que você está fazendo de gestão de vulnerabilidade de virtual patching dentro do teu ambiente? Uso tal solução, meu processo assim, me conta mais do seu processo de fraude, né? Como que você faz a parte de patching, ou como que você faz a parte de gestão de vulnerabilidade, né? Indo em eventos grandes, né? Fui para Tel Aviv, RSA, Black Hat, cara, AWS, todos praticamente aí de AWS nos últimos anos, eu acabei participando como expositor, como speaker, como visitante. Então,
todas as vezes que eu ia nesse evento e eu via uma empresa nova, eu entrava dentro da fila, entrava dentro do booth dos caras e perguntava, cara, qual que é o teu maior concorrente? Né? Ah, meu concorrente falou, não, mas eu sei que o fulano faz isso, vulnerabilidade, que mais você faz? Ah, mas eu atuo também em banco de dados, eu vou para a camada de aplicação, eu faço AI agora. Então, sempre tem a oportunidade de você aprender dentro desse cenário. E uma outra parte bacana foi sair, pelo menos no meu caso, né, ter uma experiência e ter um convite de uma empresa americana, né? Então, assim, também tive dentro da minha trajetória, com muito suor, vendo outras possibilidades de crescer em alguns mercados, já que eu atuei em algumas empresas no Brasil, cobrindo o Brasil e América Latina, né? Então falava bastante o espanhol, né? Cobria Uruguai, na época de consultoria, cobria Chile, cobria Colômbia, e alguns outros empregos eu acabava cobrindo alguns países específicos, né? Inclusive México um tempo. E aí, com a experiência que eu tive aí nos Estados Unidos, o meu primeiro trabalho foi ajudar a abrir uma operação para Latinoamérica, ou seja, tinha que falar o inglês, tinha que falar o português e tinha que falar o espanhol. Por isso que eu falei, uma parte bacana é você desenvolver a língua, né? Uma outra parte bacana é você ter o relacionamento, porque graças à língua eu tive esse trabalho para abrir o território. Uma outra habilidade era, tá, legal, você fala português, você fala espanhol e você fala inglês. Quem que você conhece nesse território? Né? Ah, conheço o CEO um CEO de um partner, conheço um CEO de uma grande empresa, tem executivos que estavam nas empresas que eu passei que acabaram em outra, mas eu acabei mantendo esse relacionamento. Então, eu consegui abrir umas portas legais para essa empresa entrar dentro do território brasileiro de América Latina. Então, essa postura, essa parte de relacionamento e língua, eu acho muito importante. E o outro fator que eu acho bem importante é fazer hoje o que as outras pessoas não estão fazendo. Né? Hoje, por exemplo, hoje a gente fala, não sei se você vai tocar agora, mas hoje a gente fala bastante, muito em AI. Mas assim, o que o mercado tem falado de AI? Quais são os gaps relacionados à inteligência artificial dentro das empresas? Não só porque tem que ser AI, mas assim, qual que é o problema que a AI resolve? Então, você tem alguns cenários que eu vejo que são bem pertinentes. Eu vou tocar em alguns cenários aqui, se você quiser fazer um deep dive, ótimo. Mas eu vejo aí segurança de modelos, né? Não adianta falar em AI se você não souber aí de LLM Security, de prompt injection, de ataques usando aí a parte de phishing automatizado, toda a parte de automação, toda a parte de defesa relacionada ao comportamento, ao behavior, a cadeia de supply chain, né? Hoje você vê muitas empresas grandes até, né? Falando de AI, mas ela usa a AI num determinado ponto da sua esteira, né? Quando você fala de pipeline, quando você fala de desenvolvimento seguro, quando você começa o early stage, o shift left, de uma forma mais pragmática, você vê que está muito mais na parte de detecção do que prevenção, né? Então você vê muita gente falando em ciência, vê muita gente falando em toda esse ecossistema no momento que está quase em produção, mas lá no desenvolvedor, lá no começo onde você tem a ideia e o cara está fazendo um vibe coding, por exemplo, o que você está aplicando de controles de segurança dentro da sua esteira para que chegue num determinado momento você não tem que fazer o rework daquilo, né? Ou seja, você ganha em escala. Né? Então, o que você está fazendo de SBOM, o que você está fazendo de pipeline, CI/CD, enfim, você tem uma série de trilhas que você pode usar o teu conhecimento e colocar nisso. E hoje você tem aí, assina um mês aí de ChatGPT, Gemini, qualquer coisa, e começa a perguntar para ele 300 coisas. Cara, como que eu faria? Eu tenho esse cenário, como que eu teria esses outcomes, como que eu conseguiria ter esse tipo de solução dentro da minha empresa, quais são os desafios, quem que eu tenho que envolver. Hoje você tem uma aula muito mais completa, muito mais embasada do que antigamente. Então, assim, aonde você está aplicando
um assunto que está no hype e os seus coleguinhas não estão aplicando. Então, é uma dica que é fácil você ver, né? Você tem bastante especialista de AI. Troca ideia com esse especialista de AI. Cara, você é um cara de segurança de AI. O que você está fazendo? Quais são os gaps que você vê nessa empresa? E aí você vai, cara, tem um gap ali de pipeline, tem um gap de resposta a incidentes, tem um gap de IoT, de device, né? Então você começa a ter algumas trilhas que você vai entrar, só que aquilo vai se tornando cada vez mais complexo. Como é o ambiente hoje? Lembra que a gente, Diniz, que a gente estava falando outro dia para um conjunto de colegas aqui, a gente falava só de ambiente on-prem, né? Aí depois do ambiente on-prem, onde a gente considerava que era complexo, né? Porque tinha firewall, tinha regras de NAC, tinha endpoint e tudo mais, ele se transformou no quê? Ele se transformou em cloud. Aí depois ele se transformou em cloud híbrida, né? Aí você tem um movimento air gap agora, né? Que é a rede totalmente isolada, que não tem contato com a internet. Agora você tem multi-cloud. E para todo esse cenário você tem a IA ainda dentro daqueles cenários. Então, olha a complexidade que você tem. Então, hoje você não precisa só saber de resposta a incidentes. Você tem que saber o fundamento de resposta a incidentes e mais como aplicar com AI. Você não precisa mais saber de IAM hoje, né, identidade, access management. Hoje você tem que saber IAM mais AI, o que pode fazer na parte de identidade, de acesso, de governança e tudo mais. Olha a complexidade que se tornou esse tópico. E o que eu teria um highlight, um conselho hoje para como estudar. Novamente, dá uma olhadinha lá nos 8 domínios do CISP e estuda aqueles domínios ou google aqueles domínios e aí vê o que a AI consegue aplicar para cada um daqueles domínios. Ou seja, você tem uma série de estradas que você pode seguir, porque hoje o mercado é muito carente nisso. Hoje eu acho que você saber qual que é o seu foco, né? Se você pegar novamente aqueles 8 domínios do CISP, você vai ter ali um monte de foco, né? Você tem um foco em identidade, você tem foco em operação, você tem foco em compliance, você tem foco em criptografia. Você tem que saber exatamente o que se aprofundar. Não adianta você ficar tirando certificações. Ah, tem uma certificação da empresa A. Ah, tem uma certificação da empresa B. Tem uma certificação da empresa C, com matérias totalmente diferentes dentro da área de segurança, né? A não ser que o seu trabalho seja tão generalista que precise de um profissional desse. Mas se você começar a fazer certificação de Data Protection, certificação de Firewall, certificação de um provedor de cloud que nem existe no teu território, cara, você está perdendo o seu tempo estudando sem aquele foco na tua empresa. Então, o que eu aconselho hoje é você escolher uma trilha, de fato. E hoje tem várias ferramentas que você a gente na Stack One consegue direcionar de uma forma mais assertiva. Mas você tem treinamento. Cara, você quer ser um cara de resposta a incidente? Você quer ser um gestor? Você quer ser um cara de helpdesk, ou seja, de gestão de acessos e de toda essa parte de regras, né? O que você gostaria de exercer dentro da área de segurança, né? Você quer ser um cara que respire tecnologia por parte de parceiros? Cara, você tem um channel manager, você tem um solution engineering, você tem algumas outras funções que você vai acabar lidando com o cliente. Você gosta de falar com o cliente, não gosta de falar com o cliente, você é um cara que é mais extrovertido, mais introvertido, você é um cara que gosta de trabalhar em time, você é um cara que gosta de trabalhar sozinho. Então, dentro da nossa grande área, existem vários perfis. Então, você escolhendo um perfil ou perfis que você acaba se dando melhor ou maximizando que você é bom, né? Não adianta pegar um cara totalmente introvertido, um cara que não gosta de falar com o cliente e colocar ele numa posição de vendas, entendeu? Isso não vai fazer sentido para ele, né? Porque o cara, ele está indo contra as suas habilidades ou contra o que ele gosta. Então, é muito legal quando você acaba sentindo aquelas habilidades daquele profissional e para o caminho, cara, sou apaixonado por banco de dados, por que ele não segue uma parte de banco de dados em segurança, né? Tem
um monte de plataforma, um monte de cloud service provider, um monte de vendor que atinge esse mercado, esse nicho. Ah, quero falar sobre criptografia, quero saber de criptografia de uma forma geral. Pô, o cara vai mexer com HSM, o cara vai mexer com chave criptográfica, o cara vai entrar nesse mundo de encryption, entre outras coisas. Então, assim, você sabendo exatamente qual que é a sua área, ali você tem algumas certificações, ali você tem um básico ali, né? Aí você consegue progredir, o seu dia a dia vai fazer, caso você tenha aquela matéria, ter uma maximização do que você aprendeu na teoria e colocar em prática com aqueles desafios do dia a dia. Então, você ter algumas trilhas na sua cabeça é muito importante para que você consiga aí alavancar mais e mais. É uma pergunta bacana, abrangente, não tem uma receita de bolo, né? Porque a gente vai ver, você vai conversar com vários outros profissionais, cada um vai ter um momento de carreira, uma habilidade que vai acabar demonstrando aqui, mas na minha opinião alguns dele é o principal relacionamento, né? Então isso você vai conhecendo pessoas que vai acabar te conectando e tudo mais. O conhecimento mesmo no que você está fazendo ou está se propondo fazer, não importa a área dentro de cybersecurity. Então, o cara é bom em, sei lá, CM, por exemplo. Cara, quais são as ferramentas que ele conhece, quais são as regras que ele fez, o que ele automatizou, quais são os grandes projetos que ele participou, qual foi a abrangência, quantos conectores o cara teve, quantas ferramentas de fato, tecnologias ele já mexeu dentro da área. Nesse ponto é muito bacana, porque você traz o seu conhecimento técnico com o teu relacionamento. E depende também de onde você gostaria de chegar. Por isso que eu sempre falo, qual que é o teu objetivo? Ah, quero trabalhar numa empresa internacional, uma empresa americana, e eu quero crescer. Cara, sem inglês você não vai crescer. Dificilmente. Ah, não vai crescer, você falou que não vai crescer. Não. A probabilidade de você ficar estagnado é muito maior do que você se desenvolver. Eu lembro até hoje que tive dois pontos que eu acho muito legal dentro de uma empresa. Me falaram, cara, você sabe falar inglês? Eu falei, com a maior confiança do mundo, falei, sei, cara. Falei assim, então faz favor, desce ali no terceiro andar que tem um call com o pessoal de Atlanta. Eu lembro até hoje, um pessoal de Atlanta que eles querem definir toda a parte de arquitetura e você vai ser representante da área. Pode descer. Então, assim, algumas situações já te colocam em xeque. E a partir daquele momento que eu fui na reunião, eu me comuniquei razoavelmente bem, não tão bem quanto eu achava que eu teria, e aí eu tive uma lição de casa, falar, cara, eu preciso aperfeiçoar nisso que eu não estou tão bem. Então, assim, isso vai acabando te puxando e colocando para frente. Uma outra situação foi quando eu participei de uma entrevista, não posso falar o nome, mas da empresa e do profissional, mas foi uma das melhores entrevistas que eu participei, e essa pessoa me disse assim, cara, vamos começar a entrevista, só que a gente vai começar a entrevista em inglês, 10 minutinhos de entrevista em inglês, depois entrevista em português, e você vai falar alguma coisa relacionada ao teu job description que você já conhece, né? Se não tiver o inglês também naquele momento, isso daí não é tão bom, porque você já perde a confiança do entrevistador já nos primeiros 10 minutos. Você pode ser excelente ali na tua parte técnica, mas sem a comunicação. Um outro fator também que, para mim, ele era bem claro, que era trabalhar em grandes empresas, né? Porque não só pelo título de grandes empresas, mas grandes empresas, ela tende, grandes empresas com foco em segurança, né? Uma empresa, por exemplo, de uma empresa financeira. Eu queria trabalhar lá porque eu sabia que o grau de maturidade de segurança era mais alto que nas outras, e lá você tem processos mais definidos. Não que eu vou saber todos os processos do Bitbyte, mas pelo menos eu sei o que o meu coleguinha do lado está fazendo. O que o meu coleguinha está fazendo de controle de acesso, o que o meu outro colega está fazendo de resposta a incidente, o que o meu colega faz num SOC, o que o meu colega faz em métricas da área, como que meu colega ele fala diretamente com o negócio, como que é a parte da operação e como que é o ferramental para suportar a tecnologia frente ao negócio. Então, eu queria ter um overview de tudo, e aí, claro, dentro dessa área era a utopia de segurança na época, onde tinha 2 times de
gestão de continuidades diferentes em 2 sites. Então, era uma estrutura muito grande que aquilo me ajudou, no decorrer da minha carreira, posicionar como, estrategicamente, a segurança estaria frente ao negócio. Não importa se ela está dentro da TI, se ela está fora da TI, que é uma discussão até hoje, qual é onde está a área, enfim, com um mindset maior do que eu tinha vindo de empresa pequena, eu já sabia quais eram os elementos para se tornar uma segurança ideal dentro da minha cabeça, né? Então, passei por grandes organizações, cada organização tinha um modelo totalmente diferente uma das outras, mas se hoje eu tivesse que montar uma área, eu saberia muito bem onde encaixar onde montar esse Lego com maior precisão, né? Das experiências e das maturidades que eu tive no passado. Hoje eu estou numa área de vendas, numa área diferente, só que isso tudo que eu estou te falando me ajudou muito. Por que que me ajudou muito? Porque eu hoje, estando numa cadeira de vendas, quando eu falo com o cliente principal, hoje eu tomo conta de algumas contas enterprise aqui nos Estados Unidos, né? Então contas aí de 25, 40, 50 mil funcionários para cima, e eu sei a complexidade que eles têm do outro lado de entender a tecnologia, envolver as pessoas necessárias, defender o projeto e trocar talvez ferramentas que eles estão lá sofrendo para poder implementar, até mesmo eles nos alcançam, né? Para poder fazer o takeover dessas ferramentas. Então, esse engajamento e esse entendimento pelo lado do cliente acaba me ajudando agora, porque eu sempre pergunto, cara, qual que é o próximo passo? Você já vai falar com o seu chefe, vai colocar algum técnico na mesa, vai fazer uma prova de conceito, não vai? Quanto que é o tempo de aprovação do projeto aí dentro? Porque às vezes o cara, né, o CISO, ou até o gerente responsável por aquela matéria, adora a ferramenta, mas ele não consegue traduzir aquilo para o board ou para alguém que toma decisão lá dentro. Então, você tem que entender quem toma a decisão, você consegue mapear de uma forma mais limpa para que você consiga evoluir nessas conversas. Então, assim, existem várias maneiras de você ter esse tipo de contato e, novamente, você vai criando esses relacionamentos com embasamento técnico e com uma linguagem adequada. Eu acredito que esse é uma das formas de você alavancar dentro da sua carreira. Qual é o problema que eu resolvo? Qual é o problema que eu resolvo? Dentro de uma área, não importa se você trabalha numa contabilidade, se você trabalha em segurança, o que mais impacta no negócio? Por exemplo, eu estou numa indústria, uma instituição financeira. Quais são os itens, né? Quais são a lista de que mais impacta? Exfiltração de dados? Cara, vai trabalhar com DLP, Data Loss Prevention, né? Alguma tecnologia que impacta diretamente o negócio que não tem profissional no mercado e hoje a AI está ali. Qual que é o que mais impacta o negócio? É o compliance? É o GRC dentro da organização? Cara, uma boa. Cloud Security, que a equipe está totalmente patinando para implementar, tem ótimas soluções hoje. Então, qual que é esse gap que eu posso resolver com o meu conhecimento? O que os meus amiguinhos do mercado estão fazendo que eu posso fazer além deles alguma coisa? Eu vejo um monte de gente falando de Cloud Security hoje, um monte de gente. Mas eu vejo pouca gente falando de Cloud Security em AI. E falando mesmo de LLM Protection, falamos de ataque de LLM, como se proteger de ataque de LLM, né? Como que você pega lá toda a parte de... Hoje você tem o OASP, né? Generation AI, que você tem lá os top 10 ataques, se aprofundar naqueles ataques, né? Demonstrar para o time de infraestrutura e resposta a incidentes, ou até mesmo o time de Blue Team, que você é apto a entender aquilo e indicar ferramentas, enfim, você ver qual é o problema que determinada área resolve e tentar fazer com maestria aquilo que o outro não está fazendo. Né? Teve alguns momentos na minha carreira que eu olhava para o lado e falava, cara, tem um gap aqui, né? Mas como que eu vou ocupar esse gap e demonstrar que eu sou capaz de fazer isso? Teve uma organização que eu passei que tinha um gap de continuidade de negócios. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou contratar uma pessoa, eu vou colocar ferramenta, eu vou colocar um processo, mas
como que eu vou fazer isso para eu me tornar um cara apto a conduzir isso com maestria? Então, se você vê qual é o problema que você resolve frente a inúmeros domínios que a gente tem nessa área, eu acho que já é um bom ponto para você começar, tá? É interessante porque quando eu recebo alguns contatos via LinkedIn, que é justamente para indicar algumas pessoas que são referências em algum tema, né, dentro de área. Cara, você conhece um cara de CIEM da Microsoft, você conhece um cara de DLP da Vanta, você conhece um cara de Cloud Security da Orca, da Trend. Então, assim, por quê? Porque às vezes o LinkedIn do cara é genérico demais e ali não tem o que realmente, cara, Cloud Security, dentro de Cloud Security, qual que é a tua especialidade? É preventivo, é reativo, é container, é microserviço, é on-prem, é cloud. O que tem ali que você desenvolve? Né? E qual é o Cloud Service Provider que você já atuou? Não adianta o cara falar, não, o cara é Microsoft e tem uma vaga na Oracle. Cara, o conceito é o mesmo, mas ali a parte técnica vai mudando de players para players. Então, se você conseguir ser genérico, claro, para atrair recrutador, mas mais específico do que realmente você faz, com talvez alguns resultados que você fez. Cara, fiz um projeto de DLP. Falando de DLP porque isso está na minha cabeça hoje, mas DLP para 30 mil funcionários, reduzir fraude, reduzir falso positivo, conseguir fazer a programa de informação dentro dessas operações aqui relacionadas à confidencialidade. Enfim, se você é mais específico, o recrutador ele consegue te olhar de uma forma diferente, falar, cara, esse cara eu acho que ele entende muito dessa matéria. Então, é muito bom você ter foco, mesmo no teu pessoal, mas no teu LinkedIn, para atrair pessoas certas ou as atividades que você gostaria de fazer no futuro. Muito legal, obrigado aí pelo convite novamente, Diniz. Eu acho que é super importante, porque eu mesmo, a gente fazendo essa conversa, eu gosto bastante de escutar as outras conversas, né? Justamente para poder aprender, porque pode ter alguns pontos que estou sendo míope aqui na minha visão, que eu poderia melhorar. Então, cara, o cara está fazendo isso. O cara agiu diferente. Por quê? Porque pode ser que no decorrer da minha carreira eu também tenha algum trigger e falar assim, cara, o cara fez isso lá. Será que eu não consigo agora, no meu ambiente atual, fazer dessa forma, focar em alguma coisa que não está fazendo? Então, a gente sempre acaba aprendendo. Eu sou um entusiasta, né, de cybersecurity, e dessas conversas que eu acabo vendo praticamente todos esses podcasts com pessoas, troca de experiência, que eu acho que ela é muito rica, porque hoje pode não ser aplicável dentro da minha estrutura, dentro da minha carreira e dentro do meu momento, mas amanhã pode ter alguma coisa que eu sinta falta e eu lembre de um podcast e falar, cara, o cara fez assim, eu acho que eu vou tentar dessa forma. Então, é super legal que a gente está passando hoje, espero aí você ter outras conversas com pessoas relevantes aí no mercado, para que a gente consiga aprender mais e mais. Obrigado a todos novamente aí. Beleza, Edu. Brigadão, cara. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu demais. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.